Ô, Jéssica, primeiramente a gente quer agradecer você por ter topado aí participar desse bate-papo com a gente. Meu nome é Renato, aqui está o Juan, meu parceiro, estamos começando junto esse projeto aqui de Ribeirão Preto. A gente está com a ideia, já estamos começando inclusivamente com você, né, a fazer um podcast de Ribeirão, que vai ser, na verdade, um programa que a gente vai estar trazendo assuntos de Ribeirão, eventos de Ribeirão, personalidades de Ribeirão que estão por dentro de acontecimentos importantes, como esse seu aí, de estar em meio à guerra de Israel. Vamos trazer alguns nomes muito legais também aqui de diversos assuntos, tá? Tá Então, eu bom, queria te tá agradecer de ótimo. novo aí por topar, trocar essa ideia Não, com a obrigada a gente. vocês pelo convite. Que isso, é um prazer. Não, estamos felizes pra caramba. Sei, demais, demais. Né? Ah, E então a gente fez essa pauta aí inicial para a gente tentar ir se guiando por ela, para a gente conseguir trazer aqui uma storyline legal aí. E deixar também aberto para você o que você tiver à vontade para falar, o que você quiser falar que não está dentro dessa pauta aqui, o espaço é todo seu. eu espero que não tenha sirene no meio da gravação. Ah, Ah, Deus não. me livre. Se tiver sirene, Legal. vou ter que esperar, porque eu vou ter que correr. Mas como é que é? Como é que tá funcionando isso aí? Tem esse risco realmente, assim, a qualquer momento pode Tem estourar, você pode sirene ser todo dia. convocada Tem sirene todo dia aqui. Todo dia. todo dia? Mas é em Todo que dia. sentido? É uma sirene para treinamento ou realmente é porque tem alguma coisa Não, acontecendo? não, não. Não é treinamento, não. É real. É uma sirene que toca muito alta, que ele escuta no país inteiro, tipo, na cidade inteira que você tá. E a partir do momento que começa a tocar a sirene, a gente tem em Tel Aviv, que fica no centro de Israel, a gente tem 1 minuto para ir para um bunker ou para ir para um quarto seguro, né? Que geralmente nas casas tem um quarto seguro. Eu tenho em casa. Aí a gente tem praticamente 1 minuto para correr, para ficar, para entrar dentro desse quarto ou entrar dentro do bunker. E aí depois a gente só escuta o barulho da bomba explodindo. Gente, Nossa. que doideira. Mas isso costuma acontecer quantas vezes por dia? Ou não é Tem todo dias, dia? desde que começou a guerra, tá tendo todo dia. Em Tel Aviv, como fica mais no centro de Israel, tá tendo umas três, Loucura. 4 vezes por dia. Caramba! E aí você tem na sua casa um quarto que é protegido ou você vai para esse bunker? Não, na minha casa especificamente, tem um quarto. Que legal! E como que é? Qual que é a diferença desse quarto? A construção dele é uma parede diferenciada? É alguma coisa metálica? É Como que é? feito de aço, a janela também é toda feita de aço. Ele é bem mais grosso, a janela é bem mais grossa, a parede é bem mais grossa, é tudo feito Ele é Caramba! blindado, uma coisa então, né? bem. É É, como se fosse um antibombas, bomba. né? É. É, antibomba. Nossa, vou querer umas fotos para ver isso daí depois, como que é aí na sua casa. É Que um quarto legal! normal. Que legal É um não, quarto. né? Tipo assim, que bizarro, mas assim, que diferente. Não, não sabia disso. Mas é um quarto normal, não é um quarto diferente, não. A aparência dele é normal. Não Tá. Vocês tem usam, muita coisa inclusive, aí como um diferente. cômodo normal, assim. É, como se fosse mais um quarto. Aham. Muda só as normas de construção, né? Só que tem prédios mais antigos que não tem esse quarto, então eles têm um bunker que fica na parte de baixo do prédio. Poxa, que Aí, diferente, geralmente, né? quem não tem esse quarto em casa, eles têm que descer para o bunker que fica na parte de baixo do prédio, subterrâneo. E é mais normal as pessoas terem esses cômodos adaptados para isso, ou então vira uma bagunça assim, a senhora que toca a sirene, Nossa, tem lugares que acumula depende muita gente. muito. Depende muito. Tem gente que não tem esse quarto em casa, e aí tem que correr para o bunker, e tem alguns prédios que nem tem bunker. Então as pessoas têm que ficar, tipo, na escada do prédio, entendeu? Poxa. Nossa. E Jéssica, você tá em Tel Aviv, né? É. Assim, especificamente aí, assim, a gente sabe que é uma área bastante populosa, assim, tem muita gente. E como que tá, assim, a cidade hoje, assim? Se você descer aí do teu apartamento, for pra rua, como que tá a rotina de Tel Aviv hoje, assim? O pessoal tá com vida normal ou não? Tá todo mundo naquele estado de alerta sempre? O comércio tá funcionando? Como que tá o âmbito da segurança pública aí? Os militares estão na rua o tempo todo? Como que tá? Dá um panorama geral pra gente, assim. Então, é assim, o conflito mesmo começou no sul de Israel.
Só que Israel é um país muito pequeno. Para você atravessar Sim. do norte ao sul, é 6 horas de carro. É muito pequeno o país. Então, daqui para o sul é praticamente 1 hora de viagem. Então, nos primeiros dias que começou, eles invadiram pelo sul, no primeiro dia, eles invadiram toda a área do sul, os kibbutz, né, que são umas comunidades. Eles invadiram todos esses kibbutz, e então toda a bagunça estava mais para o sul. Só que as bombas, eles estão mandando para o centro de Israel direto. Entendeu? Aí, nos primeiros dias, as pessoas não estavam saindo de casa. Estou falando agora, tipo, em Tel Aviv. As pessoas não estavam Aham. saindo de casa, as pessoas não estavam indo trabalhar. As pessoas só podem trabalhar se elas tiverem um bunker no lugar do trabalho. Se não tem, então as pessoas não vão trabalhar. Hoje em dia, vai fazer um mês, né? Semana que vem, que começou a guerra. Mas- Então as pessoas estão saindo mais na rua, também porque a gente está praticamente o mês inteiro trancado dentro de casa, vendo notícia, vendo jornal, e tá todo mundo muito mal, assim, psicologicamente, sabe? Então a gente está tentando, as pessoas estão tentando sair um pouco mais, tentar se distrair, mas você vê que não tem. As pessoas não saem com Aham. vontade, entendeu? Não tem É, entusiasmo sair pra rua sabendo que tá num cenário desse, né? Ô, Jéssica, não o tem. que que você, se você já presenciou alguma coisa assim, tipo, alguém morrer perto de você, alguma bomba, alguma coisa, já chegou até perto de você isso? Já teve alguma Não, experiência próxima a esse cenário de guerra? Não, de alguém morrer assim do meu lado não aconteceu, graças a Deus. Mas eu já vi Sim. míssil caindo. Já Você já vi, viu um míssil caindo? já vi, Gente, já vi. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem o sistema antimíssil. É o Iron Porque se Dome, a né? gente não tiver, se a gente não tiver esse sistema antimíssil, eles mandaram mais de 10 mil mísseis em um mês para cá. Então as pessoas veem na televisão o Nossa. que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Mas isso só está acontecendo porque eles não têm esse sistema, entendeu? E se a gente não tivesse esse sistema, Israel estaria pior que a faixa de Gaza agora. Sim, sem dúvida. E, e você dá para ver no ar o sistema antimíssil encontrando o míssil no ar e o míssil explodindo no ar. Dá para ver isso. A gente vê Que toda loucura, hora. cara. Começa a Nossa. sirene, dá pra ver. ô, Jéssica, e eu vejo você falando de Israel como uma cidadã israelense, né? Eu acompanho você nas redes sociais, já vi você em outras entrevistas e tal. E assim, como que surgiu? Até voltando agora para a gente falar um pouco sobre a sua história, como que você chegou até aí? Como que você, o que que você sente assim de Israel? Você realmente tem um pertencimento daí? É um lugar que você gosta? Pensa em voltar para o Brasil? Porque você é de Ribeirão Preto, né? Assim como a gente. E como que você foi parar Então, aí? o meu pai era judeu. E quando a gente morava em Ribeirão, eu nasci em Ribeirão, cresci em Ribeirão, e não tinha Qual bairro? comunidade Você lembra judaica qual bairro você morava? na Fiuza. Hum. Morava na Fiuza, Ah. aqueles prédios ali na frente de Santa Úrsula. Sim. Aham. Santa Úrsula ainda tá lá, Legal. eu estudava lá. Então, aí eu morava Tá lá, lá ainda. O Santa Úrsula tá lá, tá lá. o Santa Tá lá, Úrsula não tá lá tá? Tá até lá hoje. ainda. Então, e eu estudava no Santa Úrsula, que é a escola de freira, escola católica, e meu pai era judeu, ele faleceu depois que eu vim para Israel. E meu pai, ele também veio para Israel, ele também fez exército, ele participou de uma guerra aqui em Israel. E Nossa. aí ele se casou aqui em Israel, teve 2 filhas, e ele voltou, separou e voltou para o Brasil. Aí quando ele voltou para o Brasil, ele conheceu minha mãe, que minha mãe é de São Paulo, e aí a gente se mudou para Ribeirão, tipo, minha mãe e meu pai se mudaram para Ribeirão, a família da minha mãe também é de Ribeirão. E aí, um belo dia, meu pai chegou em casa, eu tinha 14 anos, e ele perguntou para mim se eu tinha interesse de ir para Israel, fazer um intercâmbio, estudar o colegial. Eu nem sabia o que era Israel direito, eu tinha 14 anos. Eu falei, o que é Israel, pai? Para onde eu vou? Ele falou, não, vê se você quer, um programa de Mal sabia o judeu. que que era Israel, né? Mal sabia o que era Israel.
E aí ele falou, não, é um programa de vários adolescentes de toda a América Latina, todos são judeus, vão para Israel, moram numa comunidade, num kibbutz, estudam hebraico, estudam colegial lá e tal. Ele perguntou se eu me interessaria. Detalhe que é tudo pago pelo governo daqui. Eles não pagaram Olha nada. só, tem um incentivo, então. É um incentivo para as pessoas virem para Mas como que Israel. você conseguiu esse incentivo? É porque o seu pai conseguia porque ele era judeu, alguma coisa assim ou não? Você tem que ser judeu, você tem que ter ou mãe judia, ou pai judeu, ou avô, ou avó, você tem que ter alguém da família que é Tá. judeu, entendeu? Para poder vir fazer esse programa. E E aí aí eu precisou prestar falei, prova, alguma coisa ou não? precisei, viajei para São Paulo, fiquei lá fui para a agência judaica de São Paulo, fiquei lá umas 14 horas fazendo várias provas para poder saber se eu passava ou não. Ah, Prova tá. psicológica, vários tipos de provas. Tá, tem uma seleção, bem. Aham. Tem uma seleção. E só seis brasileiros foram escolhidos. Nossa, Nossa, olha só. Eu fui uma legal. das escolhidas de todo o Brasil. E aí eu tinha 15 anos. Eu falei, nossa, deve ser muito legal morar longe dos pais, com 15 anos, numa Com 15 comunidade com anos. vários países da América Latina, conhecer outro país, outro idioma. Eu falei, pô, eu vou. E eu perguntei pro meu pai, eu não sei hebraico, eu não sabia inglês, eu não sabia nenhum idioma. Eu falei, as pessoas falam português lá? Ele falou, falam, pode deixar que Fala. falam. Aham. Ele queria me incentivar a sair do Brasil. E aí, E esse choque do idioma, só parando nessa parte aí. Qual que é o idioma que vocês mais falam aí? Realmente não fala inglês, né? Ou hebraico. fala? Não, eles É falam só o hebraico. bastante inglês. A 90% dos israelenses falam inglês. Mas é assim, você vir para cá e se você não sabe hebraico, é difícil. É difícil. Ah, tá. E Tá. E aí aí eu você vim teve que para aprender em cá, pouco tempo, né? Além da eu cultura, além dos tive modos, tudo. Foi um desafio, um baita de um perrengue, né? Bom, eu cheguei aqui, era inverno, nem sabia o que era inverno direito. Tava um frio, Não, em Ribeirão a gente tava não sabe o que muito é É, inverno, frio. né? saindo de Ribeirão. Saí de Ribeirão, eu tinha trazido Ninguém daqui blusa sabe o que é quase inverno. 20 anos de frio. Aí eu cheguei aqui, era inverno, e a gente foi levado para o kibbutz. E aí eu comecei a ver as placas nas ruas, outdoor, essas coisas, tudo em hebraico. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que é isso? Eu Nossa. falei, eu nunca vou aprender esse idioma na minha vida, porque nem é escrita, não é escrita do inglês, é outra escrita, Não, é um totalmente rabiscão, diferente. né? Parece desenho. Aí eu falei, gente, eu não vou aprender isso nunca na minha vida. Eu cheguei aqui, na hora que eu pisei em Israel, eu já falei, caralho, não vou conseguir, não vou aprender. E meu pai Quero mentiu pra mim, voltar. ele falou que falavam português, porque ele queria que eu Nossa. fosse. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui pro kibbutz, conheci os brasileiros, conheci os jovens, né? E aí a gente começou o primeiro dia de aula. Eu estudei durante 6 meses, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde hebraico, sem parar, durante Nossa, 6 meses. um intensivão Em mesmo. 6 meses você conseguiu já aprender alguma coisa. Consegui aprender. E Aí como depois que do segundo foi dia, essa parte da sua, pode falar. essa sua adolescência, essa fase jovem aí, dos 15 aos 20 anos, como que foi estar aí? A cultura aí é muito diferente do brasileiro. Você tinha uma rotina aqui de sair muito com amigos, assim, para balada, essas coisas, quando chegou aí foi diferente? Como que foi isso aí? Então, hoje em dia, a vida noturna de Tel Aviv é uma das melhores, assim, eu já fui para vários países, e para mim, Tel Aviv, à noite, é um dos melhores lugares para sair. Ah, é? Realmente tem É, muita Israel. festa. Os israelenses são bem Muita parecidos com rave, os né? brasileiros. Eles são bem parecidos com os brasileiros nesse quesito de festa, curtição, porque eles gostam muito de festa, gostam muito de sair, música eletrônica. É, tem vários DJs super famosos de Sim, trance, de sim. dance. O Skazi, é israelense. É. É, o Alok tava aí até pouco tempo, o Alok, o pai do Alok, né? Mas, ô Jéssica, a gente estava comentando antes sobre, né, a mídia, o que a mídia tem mostrado aí sobre esse cenário de guerra aí de Israel com a Palestina e tudo mais. O que você, estando aí em Israel, vê de diferente que a mídia mostra? Alguma coisa que você
presencia aí de diferente? O que você tem a falar sobre a mídia? O que eu tenho a falar sobre a mídia é que a mídia é muito mentirosa. Porque as pessoas esquecem muito rápido o que aconteceu. Eles esquecem que foi eles que começaram essa guerra. Eles invadiram Israel. Eles decapitaram cabeça de bebê. Eles estupraram mulheres até quebrar o quadril delas. Estupraram mulheres na frente dos namorados, em cima dos corpos das pessoas mortas. Eles queimaram pessoas vivas. Eles chegaram nas casas das pessoas atirando e matando em todo mundo, não importa. Eles mataram criança, eles mataram bebê, eles mataram idosos, eles mataram cachorro. Eles mataram. Gente, as coisas que eles fizeram foram tão absurdas que quando eu vejo na internet gente levantando bandeira de apoiando o Hamas, eu não consigo entender como alguém pode apoiar uma coisa dessa. É porque eu vi muita coisa que as pessoas não viram. Porque eu moro aqui e o que eu vi é assim inacreditável. Eles entraram na casa de uma mulher que estava grávida, simplesmente cortaram a barriga da mulher grávida, tiraram o bebê, deram facada no bebê e depois atiraram na cara da mulher. Eles colocaram um bebê dentro de um forno e ligaram o forno. Eles cortaram a cabeça de 40 bebês. Isso é muito bizarro. Eu não consigo entender como as pessoas ainda têm a coragem de levantar a bandeira da Palestina, sabe? E eles fizeram isso durante um dia. Eles mataram 1.500 pessoas em um dia, sequestraram mais de 229 pessoas, idosos, sobreviventes do Holocausto, que precisam de remédio, bebês de 6 meses. Eles sequestraram um bebê de 6 meses, sequestraram vários bebês, eles sequestraram mulheres, eles sequestraram muita gente. E isso aconteceu durante um dia. Aí, quando Israel vai defender o país e defender os cidadãos de tudo que está acontecendo, porque a gente tem, né, esse direito de se defender depois de tudo que eles fizeram, sim, aí a mídia começa a mostrar que a gente está acabando com a faixa de Gaza, que a gente está matando todos os palestinos, que a gente está matando criança, e não é assim. As informações que eles dão, tem como acreditar em todas as informações que eles dão da faixa de Gaza, porque é o Hamas que comanda tudo. Me explica, Israel ficou... A gente demorou umas 2, 3 semanas para conseguir... como eu vou dizer? Para conseguir recolher todos os corpos das pessoas que morreram. Teve pessoas que estavam como desaparecidas durante 2 semanas, porque a gente ainda não estava conseguindo juntar todos os corpos, porque eram muitas pessoas. Agora me explica como que a gente, Israel, bombardeia, ok? A faixa de Gaza, e depois de 10 minutos, eles saem uma notícia no jornal falando que a gente matou mais de 500 pessoas. Como que em 10 minutos eles vão saber a quantidade de pessoas que morreram? Se a gente ficou 2, 3 semanas para conseguir descobrir a quantidade de mortes que a gente tinha aqui. Entendeu? Sim. E deixa eu te perguntar, Jéssica. Essas notícias de mídia que você fala são de quais países, no caso? Porque você aí está acompanhando notícias do mundo todo, né? Não necessariamente brasileira. E assim, a gente percebe que, pelo menos aqui na mídia brasileira, muitos, não todos, tá? Mas muitos canais tem bastante dificuldade de separar o que são os palestinos do Hamas, né? Uhum. E assim, a gente sabe que existe uma distinção entre as pessoas da Palestina e o grupo Hamas, né? E que o grupo Hamas hoje ele controla a região da faixa de Gaza, mas assim, na sua visão de quem tá aí, existe mesmo essa distinção lá na faixa de Gaza entre a população palestina e o grupo Hamas, ou na tua visão tá meio que tudo uma coisa só, tudo embolado, assim? Isso é uma ignorância minha mesmo, assim, particularmente, porque eu não sou especialista, né? Não, eu acho interessante você perguntar isso, porque eu acho também muito interessante dizer que as coisas que eu tô falando não são coisas da minha cabeça, tá? São coisas que eu vi, são coisas que eu vivo aqui, são coisas que eu vejo com meus próprios olhos.
a maioria dos palestinos tem essa coisa de falar, os palestinos são os coitados, não é todo mundo terrorista. Tá bom, não é todo mundo terrorista, mas mais de 50% dos palestinos, bem mais que 50% dos palestinos, são a favor do Hamas. Entendeu? Eles são a favor do Hamas. Para vocês terem uma noção, para os palestinos, tem muitos palestinos que atravessam a faixa de Gaza e vêm trabalhar em Israel. Eles têm uma permissão para trabalhar em Israel. Não são todos, mas tem muitos palestinos que vêm trabalhar aqui em Israel. Eles fazem essa viagem todo dia. Vão e voltam. E eles trabalhavam nessas comunidades do sul de Israel. Eles trabalhavam na casa das pessoas, trabalhavam na agricultura. E como eles conseguiram invadir Israel dessa maneira tão fácil? Porque essas pessoas que vinham trabalhar, que supostamente não são terroristas, eles passavam todas as informações para os terroristas do Hamas. Eles faziam mapas, eles fizeram mapas das casas das pessoas, quantas pessoas tinham em cada casa, se nessa casa tinha cachorro, se nessa casa tinha criança, se nessa casa tinha idoso. Eles fizeram mapas das casas das pessoas, entendeu? E eles passaram para os terroristas. Eles conheciam Israel, eles podiam entrar em Israel, eles tinham essa permissão para vir trabalhar aqui. E eles simplesmente fizeram isso. E quando os terroristas vieram e entraram em Israel para matar as pessoas, você vê que nos vídeos tem muito cidadão palestino, que supostamente não é terrorista, entrando junto com eles para roubar todas as casas, para roubar dinheiro. Você vê depois eles passando a fronteira com televisão, com bicicleta, essas coisas, e você vê os vídeos, eles fazem questão de filmar tudo. Então não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, tudo filmado. Depois que eles conseguiram matar essa quantidade de judeus aqui, de israelenses, eles fazem festa, eles comemoram, eles saem na rua comemorando. Tá, vamos lá. Até pegando o gancho desse assunto que a gente acabou de falar, referente aos facilitadores que meio que tornaram essa invasão por terra algo mais simples, né, pro pessoal do Hamas. Na sua visão, assim, a gente sabe que, poxa, isso já é um baita adianto para eles, no sentido de já terem mapeado a quantidade de pessoas, possíveis vulnerabilidades, enfim. A gente sabe que isso colaborou demais para a invasão. Mas a gente, pelo menos aqui no Brasil, na nossa ignorância, aqui, na nossa mídia que a gente acompanha, a gente sempre tem a visão de que Israel é uma potência militar. É uma potência bélica, é algo quase que impenetrável, assim. O Iron Dome é uma prova disso, assim, sabe? Poxa, vocês têm mapeado os céus para conseguir... Uma extensão americana, né? Sabe, assim, vocês têm apoio das maiores potências ocidentais, Estados Unidos e tudo mais. Cara, é muito bizarro pensar que eles invadiram por terra, que eles entraram por terra. Sabe, isso é inconcebível, assim, na sua visão, o que você acha que, claro, somado com essa facilitação dessas pessoas que passavam a fronteira todos os dias, o que mais você acha que abriu as portas de Israel, basicamente, assim, para os caras entrarem com trator, sabe, derrubar as cercas, foi bizarro, assim. Vou te falar uma coisa, sinceramente, que o país inteiro, todos os cidadãos aqui estão ainda tentando assimilar como isso aconteceu. Eu juro que eu queria muito te dar uma resposta e falar para você o que aconteceu, só que nem a gente sabe. Até agora, eu tenho certeza que depois que a guerra acabar, vão ter muitas investigações, entendeu? Porque as pessoas, alguém tem que pegar essa culpa, entendeu? Porque a gente tem um dos melhores exércitos do mundo. A gente tem, até me faltam palavras, assim, porque a gente ainda está muito indignado com isso. A gente também não consegue entender como isso aconteceu. A gente só sabe que foi uma falha muito grande
não sei se foi do exército, não sei se foi do governo, mas foi uma falha muito grande que custou a vida de muitas pessoas e acabou com muitas famílias. E assim, a Então, gente só assim, a sensação que vocês tiveram é de um ataque surpresa mesmo. Tipo, uma trairagem, uma coisa que vocês não totalmente esperavam. surpresa, Por isso que vocês não estavam preparados para isso, né? totalmente surpresa, mas depois, com o tempo, quando vai passando os dias, sabe, vai aparecendo nos jornais algumas matérias, algumas coisas, e não foi tão surpresa assim, porque as Olha pessoas que só. moram no sul de Israel, que é onde fica a fronteira com a faixa de Gaza, eles Aham. falaram que viram pessoas terroristas do Hamas sempre rondando aquela área, sempre eles tinham como se fosse uma base militar ali em cima, eles ficavam olhando para as casas das pessoas nos kibbutz. Sabe, eles sempre estavam ali, eles faziam treinamento ali. Então, por isso que a gente fica falando, cara, tava tudo isso acontecendo e como que o exército não viu? Como que o governo não viu que estava acontecendo tudo isso? Tipo, ouviu e fechou o olho? A gente ainda tá sem resposta Não, para sem isso contar também. que o Hamas já é 2007, parece que foi formado, né? E ele Foi já por tinha aí. ideologia pró-combate, né? Eles não Não, estão e lá desde pacificamente, não foi formado pacificamente, né? Não, foi formado pacificamente. E desde que mesmo antes do Hamas é, tomar, né, e a faixa de Gaza para eles, já tinha muito ataque terrorista aqui em Israel, muito. Por isso que fecharam a fronteira, entendeu? Não foi porque a gente falou, ah, não, vamos colocar todos os palestinos de um lado e vamos fazer um genocídio. Não é isso que as pessoas, não é isso que a mídia está falando, entendeu? Tudo isso aconteceu porque eles mandavam mísseis, porque eles mandavam bombas, porque eles entravam em Israel e tinha homem-bomba que se explodia dentro de ônibus, tinha homem-bomba que se explodia na frente, dentro de festa, dentro de balada. Até Nossa. hoje tem ataque terrorista na rua, entendeu? Não é uma coisa assim que aconteceu do nada. E mesmo fechando as fronteiras de Israel com a faixa de Gaza, eles ainda tinham a permissão de entrar aqui para trabalhar. Eu quero. E eles. Todos que vêm para cá, falando nisso, tem muitos. É bom deixar claro que tem muitos árabes muçulmanos que moram em Israel. Praticamente Aham. 20% da população de Israel é árabe, muçulmano ou católico. Tem muito E árabe que conseguem mora. conviver bem? É porque é uma cultura muito diferente, religião também diferente, né? Realmente, a gente tem uma convivência boa com os árabes que moram aqui. É claro que tem exceções. Sempre vai ter exceções. Mas, no geral, os árabes israelenses, que têm a cidadania israelense, eles têm uma vida muito boa aqui. Eles têm os mesmos direitos que os judeus. Eles trabalham igual os judeus, eles estudam em universidades, eles votam. Tem árabe muçulmano no governo de Israel, entendeu? Sim. Então, eles não têm uma vida separada da gente. É tudo Tá. igual, eles têm os mesmos direitos. É o único país democrático da como se fala isso em português? Do Oriente Médio aí, né? Do Oriente Médio, é. É o único país É. democrático do Oriente Médio. E então eles vivem aqui muito bem. Então, e também falar que Israel faz genocídio com os palestinos, gente, isso é um absurdo falar isso. É um absurdo. Porque eu nunca vi um país fazer genocídio com um povo que o número de cidadãos só aumenta. Então, Em é relação muita. ao fechamento da fronteira aí, a gente sabe, vocês estão em constante conflito, né? Israel com o Hamas. Tanto que o próprio Egito não abre as fronteiras também, né? Então, Exatamente. Exatamente. Se nem se- todo mundo, tá todo mundo, né, contra Israel, supostamente. Todos os países do Oriente Médio contra Israel, todo mundo Free Palestine. Mas tem algum país que quer receber os palestinos que estão fugindo da guerra? Não tem nenhum país que quer receber eles. Se são todos árabes, muçulmanos, por que não tem nenhum país que quer receber os refugiados da guerra? Igual tinha os refugiados da Síria, que foram para a Europa inteira. Por que não tem nenhum país vizinho que quer acolher esse povo?
Então, isso as pessoas não falam. Existe um baita contrassenso aí, né? Sabe o motivo? Mas nunca vem uma guerra, as pessoas Uhum. quererem que o país que está sendo atacado dê ajuda humanitária para o país que está atacando. Tipo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro falou em ajuda humanitária? Quem falou em ajuda humanitária? Entendeu? Isso só me abre o olho para você ver quanto já não, essa guerra já não é mais sobre território. Essa guerra é simplesmente sobre ódio contra os judeus, antissemitismo. E dá para ver isso na Europa. As coisas que estão acontecendo na Europa, uma menina judia espancada dentro de um metrô em Londres, um senhor idoso nos Estados Unidos sendo espancado por palestinos na rua. Na Alemanha, as casas dos judeus estão sendo marcadas por estrela de Davi, igual na Segunda Guerra Mundial, gente. Não é Jéssica, e possível que esteja acontecendo você isso. acha que esse acontecimento entre Israel e Palestina pode reacender esse antissemitismo aí na Europa, como foi na época dos nazistas? Não pode acender, mas como já aconteceu. Já aconteceu. Eu vejo, eu acompanho, eu tenho amigos na Europa inteira, eu tenho família na Europa e as pessoas estão com medo de sair na rua. Os judeus têm medo de sair na rua. Aí você vai, aí você vai perguntar para as pessoas que estão fazendo manifestação a favor da Palestina e você começa a perguntar para eles o que eles sabem sobre manifestação, sobre o que eles sabem sobre Palestina e Israel, e as pessoas não sabem responder. As pessoas ficam gaguejando, as pessoas não têm resposta, sabe? Então, as pessoas nem sabem por que elas estão manifestando. Mas o importante é manifestar contra os judeus, entendeu? A minha prima mora no Canadá e ela falou que tem medo, que tá toda a comunidade judaica lá, tá todo mundo com medo de levar os filhos para a escola. Falaram que vão fazer atentados nas casas das pessoas que têm mezuzá. Mezuzá é um negócio que tem na porta dos judeus, que é uma reza que se coloca na entrada de casa. Então as pessoas sabem quem são os judeus pela mezuzá, por essa reza que tem na porta de casa de judeus. E ela falou que as pessoas estão falando que vão entrar nas casas que tem mezuzá, que vão fazer atentados. Então as pessoas estão com medo de sair na rua. Nos Estados Unidos, na Ah, é Europa, terrorismo mesmo. é terrorismo. Entendi. Terrorismo. Não tem outra palavra. E agora são com os judeus, daqui a pouco vai ser com os cristãos, vai ser com qualquer pessoa que não seja muçulmano, entendeu? Sim. Sim, E você convive aí com esse medo de a qualquer momento poder invadir sua casa, poder invadir alguma coisa próxima de você aí. Como que é? Tá vivendo aí meio a isso? A gente fica com medo, claro que a gente fica com medo. E, e tem Você não. expectativa de melhora? De apaziguar isso de alguma forma? Eu acho que, a minha opinião, a única solução de acabar com isso que está acontecendo é simplesmente acabar com o Hamas. E é isso que Israel está tentando fazer. Israel entrou agora via terrestre. A gente já perdeu 16 soldados entrando na faixa de Gaza nesses últimos dias. É difícil, porque a gente sabe que vai ter a perda de vários soldados. Mas é necessário. O mundo esqueceu que tem 229 pessoas sequestradas dentro da faixa de Gaza, dentro dos túneis que o Hamas mesmo fez, que eles guardam armamento, que eles guardam bombas, que eles guardam granada, eles guardam tudo dentro desses túneis. Eles têm uma cidade subterrânea. são 500 quilômetros de túnel, né, se eu não me engano, É algo uma assim. coisa assim, fora do normal. Se eles se importam tanto com o povo palestino, por que toda a ajuda que eles recebem da ONU, os milhões e bilhões de dólares que eles recebem, eles podiam ter feito um país lindo, uma infraestrutura maravilhosa. 12% da população da faixa de Gaza, eles morrem por contaminação na água. Eles não estão nem aí para a população palestina, eles não estão nem aí para eles. Ontem mesmo eu vi uma entrevista com um dos comandantes do Hamas. Eu até posso mandar para vocês depois. Ele falou com as próprias palavras que os palestinos não são responsabilidade dele, que eles são responsabilidade da ONU, que ele não tem Nossa, a já jogou obrigação de pra ajudar ONU. ele, porque o entrevistador perguntou para ele: por que vocês não criam bunkers pro povo palestino, igual tem Israel, para eles poderem se defender das Exato. bombas?
E ele falou, porque não é minha responsabilidade. É a responsabilidade da ONU. Mas todo o dinheiro que a ONU deu para eles, para, né, doação, eles usaram para comprar bomba, eles usaram para comprar arma, eles usaram para comprar granada. Por que vocês acham que agora eles estão chorando, falando que eles não têm água, não têm energia? Mas bomba eles têm, né? Bomba eles têm de sobra, porque até hoje eles estão mandando bomba para Israel. Faz Mais de 15 sentido. mil bombas. Então, Armamento tem, armamento não falta, né? armamento não falta em nenhum minuto, mas água e energia para o povo que está nos hospitais, aí eles não têm. Aí é culpa de Israel. Aí Israel é culpado. Então, tipo, é uma Ô, hipocrisia, Jéssica, sabe? sim, sim. Me diz uma coisa, agora pegando esse gancho aí em relação à estrutura militar de Israel hoje. A gente sabe que, acho que, se eu não me engano, foi ontem, né, que Israel começou a invasão por terra, né, a faixa de Gaza. Não foi ontem, E faz uns a gente 3 dias. sabe que como faz 3 dias. É, mais ou menos. Tá, e a gente sabe que, assim, como a gente acompanhou lá entre Ucrânia e Rússia, quando você entra ali no âmbito da guerra urbana, as baixas são inevitáveis, né? Tanto de um lado quanto do outro. É, E você tá numa lista de espera, assim, entre aspas, para ser convocada pro exército para poder contribuir na linha de frente. Uhum. Explica pra gente, Jéssica, como que funciona essa dinâmica, né, entre a convocação, o alistamento e como que está sendo para você, por esses dias, viver essa ansiedade, assim, de a qualquer momento poder ser convocada para ir para a linha de frente e combater. Como que é Então, a sua rotina, assim? vou explicar para vocês. Eu posso, como reservista, como eu fui combatente no Exército durante 2 anos, e eu fiquei na fronteira com o Egito, é, como eu sou reservista, eu posso ser chamada, mas eu não vou entrar na faixa de Gaza, porque mulher não pode entrar. Ah, Mulher não entendi. entra. Tá. Eu posso ser combatente, eu fui combatente na fronteira com o Egito, e eu posso ir na Cisjordânia, eu posso ficar, sabe, em Jerusalém, em lugares polêmicos, lugares que precisa, porque ainda assim não acontece, o conflito não acontece só no sul, né? Ele acontece também dentro de Israel. Então tem várias cidades do sul que precisam de ajudas dos reservistas, e tem muitos reservistas já que foram convocados. Só que entrar na faixa de Gaza, assim, mulher não entra. É E por perigoso. que não pode entrar assim? Mulher, porque é Mulher, no perigoso, caso. é por estupro, porque eles já mostraram muito bem o que eles fazem com mulher judia israelense, Sim, faz entendeu? sentido. Por estupro, por sequestro. Então, é por isso que mulher não entra na faixa de Gaza, mas o resto de Israel, sim. A crueldade com a mulher é bem maior, então É. Não, para mulher eles é guardam isso. exatamente, pela E assim, segurança da você mulher. tem alguém próximo de você que tá nessa linha de frente, assim, que tá combatendo, que você tem contato? Tenho amigos que sim, que tenho amigos reservistas que estão né, na faixa de Gaza, mas a partir do momento que eles entram na faixa de Gaza, eles cortam todo o contato. Eles não têm telefone, eles não têm Nossa, então nada. você convive com essa ansiedade, né? De ter pessoas lá próximas a você e você não saber como que elas estão. Com certeza, com certeza. É bem difícil, ainda mais para os familiares, né? Para os familiares, a pessoa sabe que enquanto você não tem um telefonema, quer dizer que está tudo bem, né? Ah, tá. Pelo Mas menos a isso. partir do momento que você recebe um telefonema de alguém do exército, aí você sabe Que é uma que baixa. aconteceu alguma coisa, exatamente. Nossa. Poxa, que barra, né? É bem É que assim, complicado. eu e o Renato, nós servimos o exército aqui no Brasil, Ah, né? Juntos, sério? inclusive nos conhecemos lá. A gente se conheceu no exército. Nossa, que legal! O Renato, ele serviu 1 ano e eu servi durante 2 anos. Nossa, que interessante. Então, assim, a gente entende como é a dinâmica militar, mas a gente não tem conflito, assim, aqui, sabe? Ainda mais em Ribeirão, aqui, que
é mais burocrática, é um O trabalho conflito mais... nosso lá era quem tomou o refrigerante do outro. Era basicamente... Quem roubou a marmita do outro. Era isso aí. Era esse o conflito. Então, assim, a gente entende a dinâmica militar, mas a gente não faz a menor noção, assim, do que vocês passam aí no dia a dia. Em relação ao treinamento aí do reservista, como que funciona isso? Você tem que fazer uma renovação de, sei lá, a gente chama de TAF aqui, né? O teste de tiro. Você tem isso aí, de tempos em tempos, você precisa renovar, você precisa se atualizar. Explica pra gente Precisa, como que funciona a claro. rotina do reservista aí. É praticamente isso, como você falou. É que para mim é um pouco difícil de explicar, porque eu sei das palavras em hebraico. Aí tem que ficar pensando Pode usar em hebraico. na tradução em português, tem que ficar pensando na tradução em Não, português, pode usar. porque eu não conheço as palavras do exército em português, né? Só em hebraico. Mas é praticamente isso que você falou. Quem é reservista, assim, quando não está em época de conflito, época de guerra, a gente é chamado praticamente uma vez por ano para fazer esses testes, para atirar, para fazer essas coisas, entendeu? Mas é geralmente isso, assim. Tem que ir renovando, né? Porque passa muito tempo e tem que renovar, tem que reforçar isso. Mas é praticamente isso. Quando não está em estado de conflito ou em estado de guerra, essas coisas, então não tem muito assim o que fazer o reservista. Jéssica, tem mais alguma coisa que você quer trazer, que você quer falar, que você acha importante enfatizar, principalmente para o pessoal aqui da sua cidade, de Ribeirão Preto, que a gente, em relação à mídia, assim, a gente fica meio que à mercê das grandes mídias nacionais, assim, a gente não tem nada aqui regional que traga essa visão, sabe, de alguém que está aí. Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente aqui nesse sentido? Eu acho, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas que nunca vieram para Israel ou nunca foram para a faixa de Gaza ou que não conhecem nenhum judeu ou não conhecem nenhum palestino, para as pessoas tentarem se informar mais, mas não pela televisão, não pela Globo, entendeu? Para as pessoas tentarem buscar mais informação sobre história, sobre os fatos que realmente estão acontecendo aqui. As pessoas, o maior prazer do mundo, podem me chamar no Instagram, qualquer coisa, super vou. Para mim é um prazer passar essa informação, passar o que realmente está acontecendo. E é só isso mesmo, para as pessoas realmente buscarem informações corretas antes de levantar uma bandeira, entendeu? E falar o que não sabe, realmente. Acho muito Excelente. importante. E você tem alguma saudade de Ribeirão, Jéssica? É Quando saudade foi do a última vez que você Brasil. veio pra cá? Nossa, faz 3 anos. Foi em 2020, da pandemia. Nossa, péssimo momento. Péssima hora para ir, mas Sim. eu fui faz 3 anos e muita saudade do Brasil, né? Eu sinto muita saudade, mas aqui já praticamente, não é praticamente, aqui é a minha casa também, né? Eu moro aqui faz Sim. 15 E você não anos. pensa em voltar pro Brasil? Voltar pra ficar? Não, não, a minha vida aqui é muito boa. É muito engraçado as pessoas ouvirem isso agora, mas a minha vida aqui é muito boa. A vida aqui é muito boa. E querendo ou não, Israel é um país muito seguro. Muito. Tá. Sim, foi É uma isso. fatalidade mesmo, né? Se Deus quiser, isso vai passar rápido. Se Deus quiser. Rezem aí muito pelos sequestrados, que todos voltem para cá, sãos e salvos. Com certeza. E Com que dê certeza, sem tudo dúvida. certo, se Deus quiser. Que a gente consiga viver em paz. Sim. E, assim, até para enfatizar, a gente tá com o canal aberto aqui, tá? Assim, se surgir alguma coisa, alguma atualização que você acha pertinente, compartilhar com as pessoas que estão aqui, até porque, pô, você tem amigos, você tem, não sei se você tem família aqui ainda, que às vezes perdeu o contato, mas eles querem saber como você tá, né? Então, talvez Tem muito amigo em Ribeirão. você possa utilizar desse nosso espaço para se Com comunicar certeza. com eles também, né? Nossa, vai Então, ser ótimo. Muito obrigada. Todos os meus amigos estão em Ribeirão aí ainda. Eu tenho muito contato com meus amigos daí. Ai, que legal. legal. Então, Então conte com a Acontecer gente aí alguma pra isso. coisa, Estamos mas nas mídias eu atualizo. abertas.
Tá Beleza, bom. então, Jéssica. Muito Valeu, obrigado, Jéssica. viu? Obrigadão, hein? Obrigada, viu? Foi um prazer.